Boa noite. Boa noite. O deputado federal General Girão é o nosso entrevistado de hoje. E você vai ver também na edição desta quinta, Justiça devolve título de doutora a Ludmila Oliveira. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa desta quinta-feira, pré-sexta, começa a se animar. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais. A gente tem aqui a presença do deputado federal General Girão do PL e ele vai responder sua pergunta. Você pode enviar através do nosso Twitter, do nosso Instagram ou pelo WhatsApp 88028979. Temos muito assunto para conversar. Tem projetos, a Câmara Federal, muito assunto sobre Brasília, mas tem também Rio Grande do Norte, situação financeira, tem eleições 2024, então fica aqui com a gente. Hoje é pré-sexta, Vonúvio, mas tem gosto de final de semana, porque está acontecendo a Expo Fruit, né? Hoje vai ter Feira Bazar da Vida, inclusive com cobertura da TCM. Então, você já fica aqui com a gente, acompanha a nossa conversa e fica no clima de final de semana, já nesta quinta-feira. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Quintou, você de casa que está nos assistindo aqui em Mossoró, em vários municípios que possuem os serviços da TCM. Muito obrigado pela audiência. Você também que está na reprise, 10h40 da noite, um abraço. E quem nos assiste, quem nos acompanha no YouTube, todos os programas aqui do cenário político estão lá no YouTube, você pode rever a qualquer momento. Vamos já de informação. O terceiro grupamento de bombeiros sediado aqui em Mossoró passa a ser comandado por uma mulher pela primeira vez. A passagem de comando da Major Martini teve a presença da governadora Fátima Bezerra. Primeira vez na história, né? E para mim assim, é muito gratificante, até porque eu estou também nesse quartel e trabalhar com a Major Martini já a conhecia e trabalhar com ela nessa oportunidade, estando ela mais próximo de mim, agrega muito mais força ao efetivo feminino. Então eu tenho só gratidão por esse momento e eu estou muito feliz por isso. É esse o sentimento de ter uma mulher como comandante. Major Martini assumiu hoje o comando do terceiro grupamento de bombeiros, sediado em Mossoró. A unidade atende não só Mossoró, como também outras 66 cidades, totalizando mais de 1 milhão de potiguares. Comecei a botar em prática os meus objetivos, que é de trazer capacitação para o interior do estado. Antes do militar, ele tinha que ficar se deslocando a Natal para fazer cursos operacionais de especialização. E a minha intenção é trazer esses cursos para cá, para a gente poder aumentar ainda mais a capacitação desses militares que já são excelentes, mas que a gente precisa estar sempre renovando os conhecimentos. Então esse é o meu grande objetivo. E aí, fazendo isso, a gente melhora o atendimento, torna mais eficiente e só quem ganha é a população. Em discurso emocionante, Major Cunha se despediu do comando. Ele ficou por 2 anos à frente da corporação. No discurso, ele falou sobre os desafios, mas também a alegria de servir ao Estado. Me sinto muito honrado em estar passando o comando deste grupamento para um oficial tão competente, né, minha amiga pessoal, e eu desejo toda a sorte, né, ela fará um excelente comando, tem muitos desafios pela frente, mas tenho certeza que vamos vencer. Natural do Rio de Janeiro, o Major Martini é formado em Educação Física pela UFRN. Em 2007, entrou para a Academia de Oficiais e em 2010 foi declarada aspirante a oficial do Corpo de Bombeiros. E hoje assume o comando de Mossoró e outras 66 cidades. Durante toda a carreira, o Major Martini participou de diversos cursos de capacitação operacionais, como o curso de busca e resgate em estruturas colapsadas no Chile, curso de salvamento veicular, instrutor de combate a incêndio, mergulhador e supervisor de mergulho de segurança pública. A governadora do Rio Grande do Norte participou da cerimônia e falou sobre o que representa esse momento para o Estado. O Rio Grande do Norte fazendo história, Mossoró mais uma vez fazendo história, dado o pioneirismo que Mossoró tem. Afinal de contas, foi daqui que saiu o primeiro voto feminino, né, Celina Guimarães. E agora, também em Mossoró, nós temos a primeira mulher
a Major Martini a assumir o posto de comandante da unidade Corpo de Bombeiros Militares de Mossoró. Merecidamente, formação qualificada, 16 anos de dedicação a esta importante instituição. Então, para mim, na condição de professora, de mulher, hoje governadora, é um sentimento de alegria e emoção. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros também esteve presente e disse que a Major Martini está pronta para assumir o comando. Mas antes de ser mulher, é uma profissional exemplar, competente, inteligente, aguerrida, gestora, comprometida com os princípios administrativos básicos. Então, a gente não tem dúvida que antes de ser mulher, ela tem todo o perfil de gestor público condizente com a função. E aí vem essa simbologia de ser mulher, realmente. Mossoró é uma cidade conhecida pela atuação feminina, de destaque histórico em várias frentes. Então, já estava até demorando, né? O toque feminino vem para deixar essa unidade ainda mais efetiva. É uma unidade que vinha sendo gerida de uma forma muito competente pelo Major Joilton. E eu tenho certeza que vai ser mantido essa competência e até melhorada na gestão de Martini. Uma mulher que vai comandar as ocorrências de acidentes automobilísticos, de incêndios, de 66 municípios, né, é quase 1 milhão de habitantes. Então, uma grande responsabilidade, mas tenho certeza que ela está à altura de atender. Interessante, eu diria que é uma mulher com competência de gestora pública, viu? Vamos começar, né, Vanúvio? Logo nossa entrevista, o assunto é esse. General Girão, deputado federal do PL, está aqui com a gente para conversar e a gente não pode deixar de pegar esse gancho. Corpo de Bombeiros, uma mulher no comando, 66 municípios aqui de uma região extremamente importante do Rio Grande do Norte. Qual a opinião do senhor sobre essa troca do comando para a Major Martini e sobre o Corpo de Bombeiros hoje no Rio Grande do Norte? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, a gente se habitua na vida militar à troca de comando. E quando você recebe uma designação de comando, como foi falado na entrevista, essa designação, com certeza, para major, ela é uma realização profissional. O exercício do comando exige também uma coisa que não ouvi ali nas entrevistas, que é a capacidade de liderança. O comandante, ele precisa também ser um líder. Ele não pode ser simplesmente imposto. Ele tem que conquistar essa liderança, conquistar a confiança de todos os seus subordinados. Então, eu não tenho dúvida de que a Major, pelo que eu pude observar ali nas palavras dela, ela tem firmeza de caráter e eu acredito que ela vai, sim, fazer um bom trabalho. Quanto aos bombeiros aqui no Rio Grande do Norte, nós sabemos que o Corpo de Bombeiros é uma instituição que também tem um efetivo muito reduzido. O efetivo do Corpo de Bombeiros, se não me falha a memória do meu tempo de secretário de Segurança para cá, ele não chegou ainda a 50% do que está previsto ele ter. Então, nós sabemos que um quartel como esse aqui de Mossoró, atender a 65 municípios, é realmente muito complexo isso daí. Depender da estrada para chegar no local de uma ocorrência não é agradável, não é a situação ideal. O ideal seria que ele existisse, talvez, em quase todos os municípios, se não naqueles municípios polos, né, mais próximos. E não do jeito que está agora, 65 sendo atendidos por Mossoró. E nós sabemos que Mossoró é uma capital do semiárido, que eu valorizo muito, porque relançamos a frente parlamentar mista em prol do semiárido. Capital do semiárido, então, Mossoró cresceu muito, verticalizou muito as moradias. E nós sabemos que uma das missões dos bombeiros é fazer a prevenção em relação aos prédios, as casas verticalizadas, né? E também o combate a incêndios. E isso daí é uma coisa que depende de equipamentos muito caros. Desde 2020, praticamente, a gente tem procurado colocar recursos para fazer a compra de uma escada Magiros. Vou voltar à tona de novo no final desse ano, com a Corporação Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, para nós verificarmos a possibilidade de termos condição de uma emenda de bancada para que essa escada Magiros, que tem que ser importada, possa ser comprada para atender as demandas no caso de incêndios aqui nos prédios. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o deputado federal, General Girão.
De volta à nossa entrevista do dia com o deputado federal General Girão, do PL. Nós temos muito o que conversar no programa de hoje, então já adianto aí, participe. Se você quiser enviar sua pergunta, já vai elaborando aí, participe com a gente nas nossas redes sociais. Aqui, Vonúvio, um dia eu acerto. Aqui você pega aí os principais endereços e manda pra gente a sua interação do programa de hoje. Manda um forte abraço aí para o Aldo Ferreira, que já está tirando foto da televisão, dizendo que está assistindo aqui a gente. Já recebi uma pergunta do Isaías, que é o melhor cinegrafista do Norte e Nordeste. Daqui a pouquinho eu faço sua questão, viu, Isaías? Fã do General Girão. Daqui a pouquinho tem a pergunta do Isaías. Bem, seguindo com essa agenda da governadora aqui em Mossoró, no principal compromisso desta agenda aqui na cidade, Fátima Bezerra assinou nesta quinta ordem de serviço no valor de R$10.300.000 para a reforma e ampliação do Hospital Regional Tarcísio Maia. Acompanhe. O Hospital Regional Tarcísio Maia tem 37 anos de história em Mossoró. Além de atender ao nosso município, também recebe pessoas de outras cidades. Nesta quinta-feira, a governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para a reforma e ampliação da unidade, avaliada em R$10.300.000. São mais de 10 milhões de reais investidos aqui. Uma reforma e uma ampliação geral. Isso vai proporcionar que tenhamos, depois dessa reforma, um novo Hospital Tarcísio Maia. E isso é muito significativo, porque nós não estamos falando de um hospital qualquer de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Isso aqui é a referência para Mossoró, para a região oeste, para o alto oeste, para o médio oeste. É com imenso prazer hoje a gente está aqui recebendo essa ordem de serviço tão esperada, né? São 37 anos do Tarcísio Maia e a gente precisava muito desta reforma para atender melhor nossos pacientes, nossa população, né? E nossos funcionários também ter um espaço mais digno de trabalho. As obras contemplam a reforma dos setores de urgência e emergência, pediatria, centro cirúrgico, central de material esterilizado, lavanderia, necrotério e ampliação da ala de nutrição e dietética, sistema elétrico e subestação de energia. O secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, explicou que todo um planejamento e a avaliação do hospital foram feitos para saber quais setores mais precisavam de atenção. A assinatura da ordem de serviço, ela marca um momento muito importante, que é exatamente dar início a concretizar o que se foi planejado. Antes da ordem de serviço, certamente que muitas etapas aconteceram. Dentre elas, todo o levantamento da estrutura do hospital, levantamento de todas as dificuldades e problemas que verificamos aqui no hospital e saímos exatamente elaborando os projetos. O secretário estadual de Infraestrutura também informou que a reforma vai começar o quanto antes e tem previsão de conclusão de 1 ano. A empresa dispõe de 5 dias úteis a partir dessa assinatura, mas nós já havíamos autorizado a empresa a se instalar aqui, o canteiro dela já está instalado e ela a partir de amanhã já terá serviços aqui. São 48 milhões de reais destinados a 11 unidades de saúde aqui no Rio Grande do Norte. O Hospital Regional Tarcísio Maia foi a unidade que mais recebeu desse valor. Referência em urgência e emergência clínica, cirúrgica e de traumatologia, o hospital tem 193 leitos divididos entre clínicos e UTI. Na assinatura da ordem de serviço, autoridades estiveram presentes como o Superintendente Federal do Ministério da Saúde do Rio Grande do Norte e a Secretária Estadual da Saúde. É sempre importante a gente lembrar aqui, eu e Vonúvio, a gente gosta de bater nessa tecla aqui na 95 FM, nessa obra, nessa reforma que finalmente começa, né? Já foi prometida há muitos anos, desde antes da pandemia. Há mais de 30 anos o hospital não passa por uma reforma, por melhorias, alguns remendos aqui e acolá, mas a reforma necessária finalmente vai acontecer. Boa parte desses R$10.300.000 são de emendas do senador Stevenson Valentim. Hoje, pela primeira vez, a comunicação do governo do estado deu a César o que é de César, viu, Vonúvio? Mais de 6 milhões são de emendas
do senador Stevenson Valentim. Carol, 6 milhões que o governo alega, né? Mas que o próprio senador colocou nas redes sociais que dos 16 milhões daquela emenda individual, 4 milhões foram ali com gastos com compras pandemia, de equipamentos e insumos na pandemia, e ficou 12 milhões e alguma coisa para esta reforma, né? E aí o governo também não explicou, não é transparente quanto a isto. E só uma questão, Carol, que ontem eu entrei em contato com o assessor de Stevenson, ontem à tarde, perguntando se o assessor estaria hoje aqui em Mossoró. Ele ficou sem entender minha pergunta. Aí eu disse, não foi convidado para a assinatura da ordem de serviço? E ele disse que não. Quando foi à noite, numa rádio de Natal, foi que o senador falou ali, mostrando o convite por volta das 6h30 da noite, de ontem, para o evento que ia acontecer. Hoje ele estava em Brasília. Ele não consegue ter teletransporte. Então, fica aí mais uma questão negativa por parte do governo do estado. E essa é muito bom, teletransporte. Um dia a gente chega lá. Olha, vamos voltar aqui nossa conversa com o general Girão. General, qual a opinião do senhor? Reforma do Tarcísio Maia, saúde no Rio Grande do Norte. Olha, por um acaso, eu estive visitando o Hospital Tarcísio Maia semana passada. Eu estava aqui em Mossoró e fui lá fazer uma visita. E realmente é um hospital que a gente sabe que atende toda a região e precisa, sim, ter melhores condições de atender as pessoas. Eu vi lá pessoas que estão na fila de cirurgias, acidentes, com traumatismo craniano também. Vi gente precisando de uma cirurgia de vesícula. Deus sabe o que é a dor da vesícula, com pedras ali. Então, realmente é uma situação caótica. Fora os salários atrasados. A gente não pode entregar as pessoas, mas quando a gente vai nesses locais, as pessoas nos procuram, as pessoas da saúde, e dizem, general, por favor, veja o que o senhor pode fazer aí. Estamos com 5 meses, 6 meses de salário atrasado. Então, realmente é muito triste isso daí. E mais triste ainda é ver que ela não colocou, vamos dizer, o guiso no pescoço da onça. Ela não disse, não acreditou. Não se faz política pública, principalmente gestão pública, sem parcerias. Então, o senador Stevenson colocou a emenda, era justo, sim. Hoje eu participei de uma assinatura de uma ordem de serviço, lá em Macaíba, de recursos que nós colocamos para o município. E eu quero lembrar também que a governadora está nos devendo a construção da sede do 12º Batalhão. O dinheiro foi colocado na conta do Estado desde o começo do ano de 2020. E até hoje não teve uma pedra fundamental. Anunciaram um tempo desse aí atrás que ia fazer a ordem de serviço e tal, que ia fazer a licitação, mas não teve uma. A 12º Batalhão é aqui em Mossoró, tá certo? Fizeram a limpeza do canteiro de obras lá, mas só cortaram o mato, passaram a máquina lá, nada, zero. Então, é falta de responsabilidade ou descaso com a gestão pública ou descaso com o nosso Estado. Não estou fazendo um papel aqui de oposição, não. Estou fazendo um papel verdadeiro em função daquilo que está nas mãos dela. Inclusive, o próprio senador Stevenson quer agora avançar com um projeto de lei que pune gestores que retardam o uso de recursos ou não utilizam aí esse dinheiro de emendas parlamentares, enfim, para a destinação de determinadas obras. Como é que o senhor vê? Você quer ver o que merece uma auditoria? O Tribunal de Contas da União e a própria o Ministério Público Federal deveriam ter feito já uma auditoria nas obras de Oiticica. Porque Oiticica, a governadora esteve lá essa semana com o ministro, se não me falha a memória, acho que foi segunda ou terça-feira, celebrando Oiticica. Na verdade, Oiticica, a barragem não completou totalmente. A barragem foi estancada, só fizeram uma última subida lá, mas ainda tem muito para subir. Isto é, o lago que vai se formar com Oiticica não está alagado ainda, não está pronto. Isso daí é retardo nas obras. O ano passado, no começo do ano passado, o Rogério Marinho, quando era ministro, entregou para o governo do estado todos os recursos para concluir Oiticica. Oiticica, minhas senhoras, meus senhores, eu não tenho dúvida nenhuma, será a redenção do semiárido aqui em Potiguar. Porque vai ter uma quantidade de água acumulada juntando Armando Ribeiro Gonçalves com Oiticica. Vai mudar até o regime pluviométrico ali, as chuvas, porque onde tem água, com o sol que a gente tem aqui assim, isso vai evaporar e vai precipitar. É normal isso daí, né? É dos estudos de física que a gente faz. Então, é normal. E eu espero que a governadora termine Oiticica, mas já fiquei sabendo que não termina esse ano. Só vai terminar em 2024. O que está faltando? A gente tem que aproveitar as próximas chuvas. E falta o quê? Falta gestão? Falta gestão, porque dinheiro tem. Então, eu digo mais uma vez, é um descaso. Ela, inclusive, celebrou de cima da barragem lá com um pescador. Ela devia ter vergonha, porque 9 anos para construir uma barragem pequena como Oiticica,
Itaipu, que já foi a maior usina hidrelétrica do mundo, hoje é a segunda usina, os chineses construíram a maior, levou 7 anos. Oiticica está com 9 anos, vai fazer 10 no ano que vem. O que foi que faltou para ser concluído na gestão passada do presidente Bolsonaro? O que faltou foi o seguinte: o governo do estado tem a obra nas mãos e ele precisa fazer limpeza de sítios arqueológicos, um trabalho que tem que ser feito, que tem que ser contratar o Instituto Federal, a própria universidade ou uma empresa que faça isso daí e fazer a indenização de uma determinada benfeitoria que tem numa fábrica lá ou fazer uma ponte. São coisas pequenas que precisam ser feitas e que o governo do estado retardou e não fez. Lamentável. Claro, tem também dois geradores para energia hidrelétrica que fazem parte do projeto, mas esse recurso também já teria sido repassado pelo ministro Rogério Marinho para que o governo do estado pudesse fazer a licitação e a compra dos equipamentos. Lá em Brasília, o senhor relançou a Frente Parlamentar Mista em prol do semiárido. Que projetos essa Frente Parlamentar deve trabalhar? Olha, nós fizemos o fórum aqui com o apoio da UFES, a Universidade Federal do Semiárido, o Instituto também do Semiárido, o INSA de Campina Grande. Fizemos com várias empresas, embaixadas interessadas, especialmente a Embaixada de Israel. E que nós levamos para isso daí é o seguinte: é a divulgação do semiárido. Eu insisto em dizer, o semiárido brasileiro é o maior semiárido tropical do mundo. Hoje são 10 estados, porque entrou o norte do Espírito Santo também. Tem até o Maranhão, alguns municípios do Maranhão, que são semiárido. Nós temos no semiárido brasileiro o maior celeiro para produção no mundo. O maior celeiro disponível hoje é o semiárido brasileiro. Produção não só de alimentos, mas principalmente de alimentos, porque o mundo, todos os estudiosos das guerras, né, dizem que o mundo vai brigar ainda por guerra, por comida e por água. Porque são dois bens que as pessoas precisam. O chinês está comprando terras no mundo todo porque ele quer produzir comida para garantir a alimentação do seu povo. O indiano vai começar a fazer isso também, porque o indiano hoje ultrapassou o chinês em termos de população mundial. Então, é isso. O semiárido é um território disponível para isso. E o que a gente está fazendo é o seguinte: o Rio Grande do Norte é a esquina do Brasil, né? É esse trampolim aqui do Brasil, que tem tudo com a água chegando nos 2 ramais que a gente tem já, os Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, a água chegando nessa região, com o solo que temos, com o povo que temos e com a assessoria técnica que a gente está tentando trazer a Embrapa para cá também, a gente vai ter aqui nessa região do Rio Grande do Norte, oeste e alto-oeste, talvez uma região, uma Califórnia brasileira, né? Uma região produtora de alimentos, de frutas, de comida, de criação de animais. Então, é belo o local. O senhor planeja outro encontro? Sim. O que aconteceu? Sim, eu espero fazer uma agora no Rio Grande do Norte. Esperamos que a gente consiga fazer, talvez no começo do ano que vem, um fórum lá em Natal ou Parnamirim, eu estou vendo ainda, mas eu faria na região metropolitana, para poder atrair também outros estados vizinhos e com isso a gente... mas não está decidido ainda, pode até ser Mossoró, depende de algumas situações. O senhor tem tido uma relação muito próxima com Mossoró, tem vindo bastante aqui em Mossoró e hoje participa da Expo Fruit. A agenda exclusiva é essa, isso, hoje aqui na nossa cidade. Qual a importância de participar de um evento como a exposição da fruticultura irrigada? Pois há 4 anos atrás, né, em 2019, nós fizemos o fórum do semiárido aqui, exatamente na mesma época da exposição. E foi muito bacana. Foi uma junção de interesses e eu espero que a gente consiga verificar hoje aqui também. Vamos fazer a divulgação também da nossa frente parlamentar e, enfim, e verificar o que tem de novo aí. Eu acredito que a frente parlamentar, a finalidade maior dela é ajudar na criação de políticas públicas que possam se transformar em projetos de lei e com isso a gente possa ajudar a quem está produzindo aqui. Produzindo o que for. Nós estamos num boom na geração de energia eólica, né? O estado do Rio Grande do Norte está a coisa mais linda do mundo, as torres eólicas espalhadas por aí. Esperamos que em breve a gente consiga ter mais redução ainda nos custos dos equipamentos para a implantação de parques de energia solar, também, porque é outro potencial muito forte nosso. A região mineral também, a produção mineral nossa aí é maravilhosa. A xelita vai estar voltando a ser produzida com mais força lá em Currais Novos também. O ferro aqui de Jucurutu e Triunfo Potiguar. Então, são muitas ações que eu espero que a gente possa, com políticas públicas sendo criadas, projetos de lei também, nós possamos apoiar. Vamos então fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o deputado federal General Girão.
Continuamos o nosso cenário político desta quinta-feira. Temos 16 minutos de programa e muito assunto e já tem muita participação. Então, vamos seguindo, vamos adiantando o programa de hoje. Vamos ouvir. Vamos de informação. O desembargador Edivaldo Batista da Silva Júnior, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, suspendeu a decisão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, que cassou o título de doutora da reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, Ludmila de Oliveira. A decisão judicial determina a retomada imediata do título de doutorado a Ludmila. Em suma, o desembargador disse que a retirada do título poderia causar prejuízo irrecuperável a Ludmila. Escreveu que, por cautela, aceitou a pedido da defesa e destacou que ela só poderia perder o título caso todos os recursos judiciais fossem exauridos. Quanto à interferência na decisão na autonomia universitária, o desembargador justificou que, no que tange aos autos administrativos emitidos pelas universidades públicas, já ficou assentado que a autonomia didática científica a elas assegurada pela lei fundamental, em seu artigo 207, não os exime de perderem ou de poderem ser submetidos ao crivo judicial. A UFRN ainda pode recorrer. A gente tem muita coisa para conversar sobre esse assunto, mas a gente na próxima semana vai falar sobre isso, porque já está confirmada a presença aqui da reitora Ludmila Oliveira no cenário político. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso e agora aproveitar nosso tempo para continuar nossa conversa com o deputado federal pelo PL, General Girão. Deputado, como é que o senhor sente a bancada federal do Rio Grande do Norte? Existe uma união? Olha, historicamente dizem que a bancada federal do Rio Grande do Norte não é unida. Isso daí tem sido motivo de crítica ao nosso trabalho, porque os estados vizinhos, as bancadas sempre se unem nos principais temas para alavancar o estado, para buscar o desenvolvimento do estado. Nós sabemos que o Rio Grande do Norte ficou parado no tempo durante muitos anos. A própria infraestrutura do estado, né, as condições do porto, do próprio aeroporto também, com toda essa confusão de relicitação e tudo mais, o abandono de um aeroporto que historicamente era reconhecido como sendo um aeroporto sensacional estrategicamente. Enfim, são várias ações ali. Eu espero que a gente consiga, nessa nova composição da bancada, ter um pouco mais de união, sim. E falando sobre esse aspecto nacional, foi lançado recentemente o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento 3, com recursos de mais de 45 bilhões aqui para o RN, incluindo a duplicação da 304 e outras obras. Como é que o senhor viu aí esse anúncio do PAC no Brasil e aqui para o Estado? Bem, o PAC, para mim, a sigla não seria isso. O Rogério Marinho disse que é um programa de atraso do crescimento. Eu já digo que é um programa para abestado crer. Porque o PAC, para nós aqui no Rio Grande do Norte, a grande obra do PAC foi exatamente a duplicação da produção de sal, de exportação de sal no Porto Ilha de Areia Branca. 235 milhões mais ou menos. A duplicação não funciona. Está lá a obra e as empresas que receberam pela obra não assumiram a responsabilidade porque fizeram uma coisa errada. Quando a maré enche, o sal que foi colocado lá em cima vai e volta para o mar. Então é ridículo isso daí. É uma obra, né, uma obra perdida. Então eu não acredito nesse negócio. Agora, em relação ao PAC atual, o que eu digo é o seguinte: o governo federal não tem recursos para ousar apresentar todas essas obras como ele está fazendo. Então isso é uma jogada de marketing, infelizmente. Nós aqui ficamos com esse valor pequeno, porque 45 bilhões, para nós, no bolo dos demais estados do Nordeste, é um valor pequeno para a demanda de infraestrutura que nós temos aqui. Então, eu lamento muito isso daí. Em relação à BR-304, nós lançamos essa semana uma frente parlamentar pela duplicação da BR-304. E já estamos pedindo, semana que vem, uma entrevista com o ministro dos Transportes para cobrar dele como que está previsto essa situação no PAC. Por quê? Porque eu acompanho isso aí desde 2019. E eu estive no Ministério ainda com o ministro Tarcísio, que hoje é o governador de São Paulo. Ele me disse: general, essa é uma obra de 200 e quase 300 quilômetros de asfaltamento. Você imagina o valor que isso daí custa, sabendo que 1 quilômetro de asfalto é em torno de 1 milhão,
e pode ter isso, pode ter obra de arte, pode ter aquilo outro e tal. Então, é obra para 2 bilhões, mais ou menos. Aproximadamente esse valor que seria a duplicação da 304 até Aracati. Veja só, é até Aracati, não é até Chorozinho, não. Até Boqueirão do Cesário, né? Até Aracati, no encontro com a 116. Então, o que a gente precisa saber é de onde vai sair esse dinheiro. O projeto do Tarcísio era fazer uma parceria público-privada, loteando o espaço em torno de cada 50 quilômetros para uma empresa, e 4 empresas fariam esse trabalho, mas com parceria público-privada com a licitação da privatização da 101 no trecho Natal-Recife. Fora isso daí, eu não sei de onde vai sair dinheiro para isso. É claro que a gente está brigando, e eu espero que a própria bancada agora do PT também, porque tem 2 deputados federais, tem a senadora, tem a governadora também, que cobrem do presidente Lula que ele olhe para o estado do Rio Grande do Norte, porque mais estradas estarão sendo feitas no restante do Brasil. E o Rio Grande do Norte não é porque é um estado pequeno, não é por causa disso, não. É porque nós somos um estado estratégico. Essa situação estratégica nossa, com toda a instalação de usinas eólicas aqui, como vocês estão vendo, você pega a estrada aqui para Mossoró, Natal, não tem um dia que você pega essa estrada que você não cruze com 1, 2, 3 carretas carregando insumos, né, para a produção das torres eólicas. Então, os caminhões cresceram demais, a estrada, hoje mesmo nós passamos, tinha um acidente ali, então não tem como a gente poder aceitar isso aí. Sobre isso, Damião Sandro, do Abolição 5, ele pergunta o que é que se pode fazer sobre a urgência das passarelas no contorno de Mossoró, para evitar tanto acidente com vítimas fatais. O povo espera tanto tempo, os políticos de braços cruzados não fazem nada. Ele diz que é uma vergonha e chega de tanto dizer oposição e situação. Todos têm que se unir para o bem melhor para a população. Ele tem razão. Eu só posso dizer para você o seguinte, você tem razão, isso daí era para ter sido feito quando foi feito a estrada do contorno, não foi feito, e hoje a gente tem várias demandas aí, tem as faixas da terceira pista para 304, tem a duplicação aqui da Francisco Mota para a saída da 110 aqui, para a Areia Branca, então são muitas demandas e não tem recurso, a verdade é essa, não tem dinheiro. Deputado, a opinião sobre o arcabouço fiscal que foi aprovado na Câmara Federal e o posicionamento do senhor? Eu tenho chamado de calabouço, porque o calabouço é um lugar bem profundo, escuro, úmido e que, né, frio e que não presta para nada, só para poder castigar as pessoas. O que o governo aprovou há uns meses atrás, logo no começo do ano, de arcabouço fiscal, eu chamei de calabouço, porque eu duvidava que o governo fosse cumprir aquelas metas. E realmente, depois de 8 meses de governo, eles não cumpriram as metas que colocaram para o arcabouço fiscal. Eu insisto, para o calabouço fiscal. E agora nós tivemos uma mudança no Senado, porque a Câmara aprovou e mandou para o Senado. O Senado mudou e voltou para a Câmara essa semana. Antes de ontem nós votamos os destaques que o Senado tinha mexido, e um deles eu tive que atender aos prefeitos aqui do estado, porque eles nos procuraram pelo telefone desesperados, e nem nós estávamos sabendo que o Senado tinha mudado e mandou de volta para nós. Isso entrou na pauta para poder votar, assim, no susto, que os recursos do Fundeb ficariam dentro do limite de não poderem ser utilizados. Se ficasse com essa mudança que foi feita no Senado, infelizmente os prefeitos não teriam como pagar a educação básica. Então, nós atendemos aos prefeitos e praticamente a bancada quase inteira votou a favor de que esses recursos fiquem fora desses limites estabelecidos na proposta, e com isso os prefeitos não fiquem sem condições de pagar a educação básica. Então, essa situação aí é essa, o governo está gastando muito, não está arrecadando o que tinha que arrecadar, e gastando muito até porque também tem o cara que ocupa a cadeira de 01, né? Viaja aí para tudo que é canto, está fazendo uma viagem à volta ao mundo e só gastando. É isso, é verdade, são fatos. O senhor falou aí em prefeitos e apelo dos prefeitos. Os prefeitos têm, através da FEMURNE, se reunido também com o governo do estado nesse momento de crise financeira, cobrando dívidas do governo do estado. Dia 30 tem uma paralisação. Pronto, exatamente, dia 30. Inclusive, Alisson Bezerra já confirmou que
O município de Mossoró está nessa paralisação e tanto a governadora, quanto o secretário da Fazenda, Cadu Xavier, quanto o deputado Mineiro, que esteve ontem aqui no cenário político, alegam que uma boa parte dessa crise financeira é atribuída à redução do ICMS pelo governo Jair Bolsonaro para os estados. Qual a opinião do senhor? Olha, o que eu posso dizer só é o seguinte: o deputado Mineiro deve estar fazendo piada, né? Eles já estão no governo aí há 8 meses e fica colocando a culpa no Bolsonaro. O ICMS, quando foi mexido pelo governo Bolsonaro, ele foi para poder alavancar a economia, e alavancou a economia sim. Agora, com essa mudança que o governo do PT disse que não iria fazer e acabou fazendo no aumento do custo dos combustíveis, de novo, o governo está arrecadando de novo mais com o aumento do custo do combustível, né? Quase 25% aí, geral o aumento. Então, não justifica isso daí. É má gestão. Infelizmente, essa é a realidade. A governadora recolheu o ICMS, recebeu o ICMS que é devido aos municípios e não pagou. Fora o que ela não tem recolhido também dos recursos da saúde. Porque o governo federal, quando repassa os recursos para a saúde de média e alta complexidade, ele repassa para o governo do estado pagar aqueles órgãos privados, os hospitais e clínicas, e também repassar aos municípios, que fazem sim média e alta complexidade de montão. Tem vários municípios que estão pedindo recursos para nós para fazerem cirurgias, pequenas cirurgias ou até médias cirurgias. Então, é lamentável que a gente esteja nessa, né? É desgoverno. Para mim é caos total. O Alexandro pergunta como o deputado vê a 3R e seus preços de combustível, A privatização realmente foi boa para o RN? Cadê a competitividade nos preços? Eu, como potiguar, ainda não vi o bom dessa privatização. O que acontece no mundo todo é que esse serviço de prestação, de extração, de refinar o combustível, o petróleo, isso daí normalmente é feito pela iniciativa privada e não pelo setor público. O setor público não tem que ter empresas que trabalhem, que empreguem. Ele tem que ter empresas que regulem, que façam o controle somente. Então, inicialmente nós tivemos uma informação, e isso daí confirmado pela Agência Nacional de Petróleo, de que o aumento na produção foi em torno de 30%, mais ou menos. A 3R estava tendo esse aumento na produção. Depois, nós vimos no começo do ano, uns 2, 3 meses atrás, a 3R foi a primeira a subir o preço do combustível porque ela colocou de acordo com o preço de mercado. E a Petrobras segurou. Agora a Petrobras teve que jogar esses 25% acima. Então, o Estado não pode intervir na economia. Isso daí faz parte dos estudos da economia no mundo todo. Qualquer livro didático diz isso. O Estado que intervém na economia, ele acaba causando um prejuízo maior, porque vai ter uma hora que essa bolha vai explodir, tá certo? Então, eu espero que a 3R continue investindo. A gente tem visto aqui, assim, a circulação de pessoas trabalhando aqui, então voltou a gerar emprego, voltou a gerar investimento. Eu não tenho dúvida de que esse novo circuito aí de petróleo que descobriram na Foz do Amazonas e que vem até aqui um pouco também no litoral potiguar, isso deve gerar de novo novos campos de exploração. E a gente também tem que diminuir a nossa dependência do petróleo. Nós precisamos investir nisso daí, né? O biocombustível é uma realidade. Talvez a gente possa trabalhar melhor com essa parte aí de geração de energia limpa, renovável, né? Então, acredito que o caminho da privatização nesse sentido da geração de energia é importante. O PL no Rio Grande do Norte, agora sob o comando de Rogério Marinho, deve fortalecer o bolsonarismo para as próximas eleições aqui no Rio Grande do Norte? Olha, nós estamos numa quinta-feira que vocês elogiaram muito aqui, né? Quintou. Amanhã é sexta. No sábado nós teremos um evento conservador em Parnamirim. Nós pretendemos nesse evento conservador também lançar a célula do Foro do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. O Foro do Brasil é aquele grupo de pessoas conservadoras que se reuniu em torno de objetivos que eram defendidos pelo presidente Bolsonaro, né? Amor a Deus, respeito à liberdade religiosa, respeito amor à família, respeito aos princípios e valores da família, amor à pátria, defesa da liberdade, defesa do direito de você poder se defender, o direito de defesa, não é uma questão de andar armado, é o direito de defesa. Então, esses princípios são princípios conservadores. Eu procuro dizer isso aí porque a imprensa gosta muito de falar sobre bolsonarismo. Eu não me considero um bolsonarista, eu sou amigo do Jair Bolsonaro, há muito tempo que somos amigos.
Eu entrei na política com a ajuda dele, com o convite dele, com a ajuda dele. Eu tive votos que foram acreditados porque eu conheço ele, eu sou amigo dele, eu estava numa chapa junto com ele para presidente. E não tenho dúvida nenhuma de que eu sou muito grato a ele. Eu sei o fenômeno da gratidão, assim como Lucas 17 fala isso, a história dos 10 leprosos que um voltou para agradecer a Jesus. Fora isso, o que eu posso dizer para você é o seguinte: nós estamos reorganizando um partido político que passou a ser um partido de expressão aqui no Estado. Eram 4 deputados estaduais, um deixou de ser diplomado, e 4 federais, com um senador. Então, é uma força, o PL é o maior partido hoje do Brasil, é a maior bancada, uma bancada recorde na Câmara dos Deputados, 99 deputados, e eu espero que a gente consiga, nessa reorganização do PL, dar mais força, atender às demandas das pessoas que participaram das eleições e que realmente continuam demonstrando que querem continuar fazendo política conosco. Olha, eu quero agradecer aqui a participação do Ranieri Fernandes, que parabeniza o deputado General Girão aqui, diz que tem coragem de falar a verdade, político tem que ser assim, ele está aqui dizendo. Também agradecer Marcos Galdino, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, todo mundo que está mandando perguntas. Nós não temos mais tempo para as perguntas, mas agradecer aqui a presença e a conversa com o deputado federal General Girão. Muito obrigada, deputado. Olha, eu achei que a gente ia ficar até mais tarde, mas eu quero, nesse momento aqui, passar para vocês aqui uma pequena lembrança do nosso mandato, que nós criamos esse quadro da Cara da Onça, porque a Cara da Onça, ela representa para nós o momento de decisão. E vocês aqui, a cada dia no programa, vocês fazem um jornalismo verdadeiro, um jornalismo sério, compromissado com a informação. Então, eu queria que vocês aceitassem essa pequena lembrança aqui do nosso mandato, que é a Cara da Onça. Isso é uma marca registrada do nosso mandato. Que interessante. Aos amigos do cenário político, Carol Ribeiro e Ivanov Prachedes, esta imagem representa que nossas missões no dia a dia são sempre momentos de decisão. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, um jornalismo sério, imparcial e verdadeiro. Tradições do amigo Milton Marques muito bem conservadas. Nossa, muito obrigada, deputado. Bela mensagem. Linda mensagem e uma ótima lembrança do Dr. Milton Marques. Agradecemos a participação mais uma vez, Vanu. Seja sempre bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo presente. A você de casa, boa noite. Um abraço, José Santos e o Isaías. Até amanhã. Seja sempre bem-vindo, deputado. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM, 7h25 da noite. Ótima noite. Até lá. Cenário político. Oferecimento